Boa noite, meus alunos. Hoje são 5/10 e estamos aqui para fazer mais essa videoaula. E o tema da nossa videoaula de hoje é o papel o papel da controladoria e das finanças na gestão empresarial. Então nós vamos falar como é que funcionam esses dois departamentos aí, essas duas áreas dentro de uma gestão empresarial. Antes, deixa eu só pedir a vocês que estão vendo esta videoaula pelo YouTube que dê seu like aqui, tá? Coloque seu joinha aí. Quem quiser, inscreva-se no canal e pode colocar comentários aqui também. Antes, deixa eu tirar meu relógio, que eu descobri que o meu relógio está fazendo um barulho, né, quando eu bato aqui na mesa. Então eu vou tirar meu relógio para poder esse barulho não cair. Não recebi nenhuma crítica sobre isso ainda, mas eu acabei revendo meu vídeo e acabei descobrindo. Pessoal, eu estou fazendo essa videoaula excepcional hoje aqui, especialmente para os meus alunos também, porque, eu não sei se dá para perceber, talvez no vídeo não dê para perceber, eu peguei uma gripe, não chega a ser forte, hoje de manhã, e ao longo do dia ela se intensificou um pouquinho e estou até lacrimejando um pouco. Então, como amanhã eu teria aula com a minha turma, eu, com receio de que eu piore amanhã, eu resolvi fazer essa videoaula sobre esse tema, controladoria e finanças, qual o seu papel na gestão empresarial, para ficar tranquilo, né? Se por acaso eu piorar amanhã e não tiver condições de fazer a live normal com os meus alunos, então a videoaula já fica lá disponível, tá? Então vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou diminuir aqui para que nós possamos começar a nossa videoaula. Controladoria e finanças, qual o seu papel na gestão empresarial? Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos ter a oportunidade de estudar aí a relação de uma com a outra, para poder falar um pouco sobre a relação da controladoria com as finanças. Pode até parecer exagerado, mas essa é uma função estratégica, né? A controladoria, ela é uma função estratégica, assim como as finanças é uma função mais executiva, a controladoria ela é uma função extremamente estratégica. Tanto é estratégica que a decisão dos gestores de uma empresa passa sempre pela controladoria quando existe uma controladoria na empresa. Então, de modo geral, controladoria e finanças estão interrelacionados, o que logicamente, agrega eficiência, agrega lucratividade, agrega produtividade, agrega redução de custos. Então, existe um valor agregado dentro da empresa com a integração da controladoria com as finanças, desses valores, né? Eficiência, lucratividade, produtividade, redução de custos. Ao mesmo tempo,
o processo decisório é simplificado, porque os dados estão disponíveis e são analisados de maneira precisa antes de definir o melhor rumo a seguir pela direção. Então, vamos fazer primeiro uma breve revisão daquilo que nós já vimos em vídeos anteriores, definindo novamente a controladoria, mas sob um ponto de vista mais pragmático. Tá? Vamos falar então, vamos ver essa definição de controladoria. O que é a controladoria? A controladoria, como vocês estão vendo aí no vídeo, é uma função composta por diferentes atividades. Então, nós já vimos que a controladoria ela utiliza o conhecimento básico do planejamento, da administração e da contabilidade, mas não só desses três, como de outros conhecimentos também. Então, a controladoria é uma função composta por diferentes atividades, por diferentes exercícios de conhecimento do controle, que trabalha com métodos de administração e planejamento, contabilidade e, como nós já falamos, outras áreas afins. A finalidade da controladoria é otimizar a gestão empresarial. Otimizar a gestão empresarial a partir do planejamento, da execução e do controle, para subsidiar as tomadas de decisões dos executivos. Eu já deixei bem claro que a controladoria trabalha para fornecer informações. E a quem se destina essa informação? À direção, porque é com base nessas informações que a direção, os gestores da empresa vão tomar suas decisões. Eu coloquei aqui uma imagem bem com uma palavra bem conhecida de todo mundo, a visão holística da controladoria. Para ter uma ideia, para que vocês possam ter uma ideia de que a controladoria ela trabalha não só com a contabilidade, mas ela trabalha com uma vasta gama de conhecimentos. Por isso, o controle tem que ter um conhecimento geral muito grande. Você vê aí nessa visão holística, dizendo que ela não se atém só a um determinado conhecimento. Envolve planejamento estratégico, envolve o planejamento operacional, envolve a execução com ações e transações e, finalmente, envolve o controle, né? Planejamento, execução e controle. Essa digamos assim, o ciclo do processo, esse é o ciclo do processo de gestão em que a controladoria, através das informações geridas, otimizadas, elaboradas por ela, chegam até os gestores para a tomada de suas decisões. Ok? Bom, por contar com diferentes profissionais, esse setor ele gerencia e analisa atividades em curto e longo prazo. Ele, por exemplo, ele faz o planejamento operacional, planejamento imediato, planejamento para a tomada de decisões imediatas. Mas ele também faz o planejamento estratégico, que é o planejamento de longo prazo. Além de consertar erros executados e aumentar as chances de acerto. Vejo o grau de importância de um órgão desse dentro de uma empresa. É muito importante saber disso, conhecer que esse órgão ele é de fundamental importância dentro da linha de execução das atividades da empresa. Ok? Então,
vamos aqui agora falar sobre, ainda dentro de conceito de controladoria, que o trabalho desse controller ele vai além dos aspectos burocráticos, né? Como cálculo e controle financeiro, de custos, operacionais, contratação dos colaboradores. Não que ele seja o responsável pela contratação, mas ele é responsável por determinados controles sobre a área de RH, por exemplo. A compra de materiais, não que ele seja responsável pela compra de materiais, mas ele tem um controle sobre a sua não sobre a sua custódia, mas ele tem um controle desse movimento da área de compras. E também o monitoramento das finanças. Na verdade, ele oferece uma visão sistêmica, né? Uma visão sistêmica que abrange o conhecimento da cadeia de valor, da organização e do mercado. Diante desse contexto que a gente acabou de relatar, as principais funções dessa área nós vamos ver agora. Então nós temos aí a primeira função: desenvolver, manter e sistematizar planos operacionais, planos condizentes com os objetivos organizacionais, isto é, que estejam relacionados à missão da companhia, da empresa, da SA, da organização de uma forma geral. Então, essa é uma das funções, digamos assim, mais importantes dentro da atividade do controle. Desenvolver, manter e sistematizar planos operacionais. Porque, como a gente está cansado de dizer, o controle é um homem de pensamento, ele não é um homem de execução, ele é um homem de pensar para entregar as informações relacionadas com a empresa de mão beijada para o executivo tomar a sua decisão. Não que o executivo não tenha os seus méritos, por favor, não tenham isso. Mas é da controladoria que sai uma gama de informações muito grande para que os executivos tomem as suas decisões. Ok? Bom, continuando aí, então, entre as principais funções da controladoria, nós temos essa primeira, que é desenvolver, manter e sistematizar os planos operacionais. A segunda grande função é de organizar, avaliar e compreender os dados coletados. Aos meus alunos, especialmente, que já passaram pela aula de auditoria, fica fácil entender isso. O que eu estou dizendo? Que ele precisa organizar, avaliar e compreender os dados coletados. Lá em auditoria, no início de auditoria, nós temos, na primeira fase de planejamento do processo de auditoria, temos uma atividade muito importante do auditor, que é o conhecimento e o entendimento. Então, esse conhecimento e entendimento se aplica aqui ao caso da controladoria, na medida em que ele precisa organizar, avaliar e compreender aqueles dados que são coletados, que vêm das diversas fontes, dos diversos departamentos, das diversas áreas da empresa, que são todos compilados ali na controladoria. Ok? Então, eles precisam disso a fim de tomar decisões mais acertadas e gerar as demonstrações exigidas por stakeholders. Uma outra função do controller e da controladoria, de uma forma geral, é a de atualização dos custos gerenciais, né?
claro, atualização dos custos gerenciais do negócio para que as informações se mantenham seguras e sirvam de base para o controle da empresa. Atualização dos custos gerenciais. Outra importante função da controladoria é a de supervisionar impostos e manter um relacionamento com os auditores, evidentemente os auditores internos e também os auditores externos. Tá? Ao mesmo tempo em que ele monitora, mas não executa, as funções de tesouraria. Além disso, mais do que esses propósitos, há outras funções adicionais que podem ser agregadas pelos profissionais da controladoria. A gente pode citar algumas delas, como, por exemplo, a gestão de cobertura de seguros. O patrimônio da empresa precisa ser segurado e fica a cargo da controladoria a gestão dessa cobertura de seguro, tanto do imobilizado como da planta operacional, se for uma indústria, a planta produtiva. É na gestão da controladoria que os seguros contra roubo, contra incêndio, contra furto, contra lucro cessante, se for o caso, são gerenciados pela controladoria. Além disso, como estamos vendo aí, a condução de ofertas públicas de títulos. Oferta pública de títulos no sentido de obter recursos externos provenientes da oferta pública desses títulos. Também o tratamento com possíveis investidores e credores. Essa relação com possíveis investidores e credores sempre acaba nas mãos do controller, para ele fazer, digamos, as vias de fatos para obter recursos através de novos investidores e para poder negociar pagamentos com seus credores. Também a delimitação dos valores de crédito dos clientes, a negociação dos valores de créditos com os clientes da empresa e o gerenciamento dos investimentos da empresa também. Essas são algumas as funções complementares. Não que as funções da controladoria se limitem somente a essas, mas essas 4 iniciais e essas 5 complementares que eu coloquei aí, elas dão elas são, digamos, as mais comuns dentro da função de controladoria. Quando finanças e controladoria estão interligadas, nosso tema aqui é controladoria e finanças. Quando finanças e controladoria estão interligadas, o resultado é o aumento da competitividade da organização, com melhorias na produtividade, eficiência e lucratividade, como a gente já viu anteriormente. Eficiência, lucratividade, produtividade e também a própria redução de custo. O controller está ali também imbuído desse propósito. Portanto, essa é uma função estratégica e com papel gerencial que precisa ser executado por um controller. Está nas mãos do controller a execução dessas funções estratégicas da empresa. Esse profissional, controller, ele precisa ter conhecimentos amplos, uma gama um leque muito expressivo de conhecimentos que não envolvam somente aqueles conhecimentos da sua área de competência, digamos assim, acadêmico, mas ele precisa ter outros conhecimentos fora do conhecimento acadêmico dele. E esses conhecimentos que garantam a avaliação de investimentos gerenciais e um detalhamento claro das informações. E assim,
é assim que se torna possível prever problemas e implementar melhorias que visem o crescimento organizacional. Tá? Então, qual seria o papel de controladoria e finanças na gestão empresarial? Vamos ver aí na nossa... Eu entendo que os 4 pilares básicos, né, que a empresa precisa ter na função de um controle, né, ou seja, a empresa pode ter um setor específico ou trabalhar a partir da premissa da controladoria. Mas em qualquer um dos casos, o propósito é reunir informações com base em padrões de análises técnicas para embasar as tomadas de decisões. Por isso, é necessário contar com 4 pilares. E são esses 4 pilares que nós vamos mostrar aí para vocês agora. Então temos aí primeiro pilar é a própria contabilidade. A contabilidade é um pilar básico a contabilidade é um pilar básico da controladoria por razões óbvias. Ela obtém as informações básicas que ela precisa trabalhar da própria contabilidade. O que faz a contabilidade? Registra os fatos e fornece as informações contábeis para o controle. O outro pilar básico é o direito à administração. Então, nós temos aí a administração como o segundo, na minha opinião, o segundo pilar básico para que o controle possa exercer as suas atividades. A administração fornece as bases de orientação geral para o controle. Depois vemos aí o terceiro pilar básico, é o direito tributário, porque repassa os conhecimentos referentes à legislação. O controle tem o domínio sobre toda a atividade tributária da empresa, né? Tanto impostos como contribuições, como qualquer outro tipo de tributo. Portanto, temos esse terceiro pilar, que é o direito tributário. E, finalmente, não o último, mas o quarto pilar, que servem de base para todas as outras funções da controladoria, não poderia deixar de ser a matemática. Por que a matemática? Porque ela é a ferramenta de análise lógica. O controle trabalha em cima de números full-time. São números da contabilidade, são números de custos, da contabilidade gerencial. Então, ele tem dentro do seu vasto conhecimento, a matemática como uma ferramenta para poder, inclusive, trabalhar com os outros tipos de conhecimento, como a própria contabilidade e o direito tributário. O direito tributário, a matemática também está embutida. A própria administração, apesar de ser um conhecimento muito, muito mental, ele também se utiliza da matemática para, por exemplo, a análise de índices. E o controller tem que entender sobre análise de índices econômicos. Tá? Então, esses são os 4 pilares que, na minha opinião, são a base de sustentação de todas as funções exercidas pela controladoria. E ainda dentro desse tópico, considerando todo esse contexto que nós vimos anteriormente, relacionamos alguns critérios técnicos importantes.
Vejamos. O primeiro critério não poderia deixar de ser a responsabilidade. A controladoria tem o dever de repassar informações de qualidade e exatas, porque dessas informações dependem as decisões daqueles que vão receber essas informações. Então elas têm que ser informações de qualidade e informações exatas. O controller, quando passar alguma informação, ele não vai dizer para um diretor, para um executivo qualquer que está acima dele, que vai tomar a decisão, ele não vai dizer, olha, doutor, eu acho que é isso aqui. Jamais vai poder falar isso. Ele não pode achar, ele tem que ter certeza daquela informação que ele vai passar para os executivos da empresa, né? Seja no modelo analítico, seja no modelo sintético, o fundamental é garantir o subsídio às tomadas de decisões por parte daqueles que vão utilizar essas informações. Por isso, essas informações inequivocamente devem ser de qualidade e exatas. Não podem ser fake news, já que a moda hoje em dia é falar em fake news, não pode passar para a diretoria ou para os executivos nenhum fake news, né? Então, devido a essas responsabilidades, essa área é uma das mais importantes na empresa, porque fornece informações sobre os cenários internos e externos do negócio. Ele não fornece só informações de âmbito interno, ele fornece também informações de âmbito externo. Então vejam qual deve ser a responsabilidade de um profissional desse dentro de uma organização. E além disso, pessoal, esse processo contribui para a gestão embasada em dados que levam às decisões mais precisas, mais corretas, mais direcionadas, mais objetivas. Caso contrário, a organização pode enfrentar prejuízos significativos. E, dependendo de como essas informações chegaram a quem tem que tomar a decisão, esse controller pode sim ser responsabilizado. Eu me lembro que teve um aluno meu, não me lembro agora quem foi, que me perguntou exatamente isso, né, sobre a responsabilidade solidária do controle numa tomada inadequada de decisão por parte da diretoria ou de qualquer outro executivo. Então, para que todas essas funções sejam abrangidas, as principais atividades exercidas pelo controller são as seguintes. Temos aí assessoria financeira e executiva. O objetivo da assessoria financeira e executiva é auxiliar o crescimento econômico organizacional. Por isso, são realizadas indicações de negócios, de finanças e repassados feedbacks sobre o orçamento. Ademais, né, há o apoio à liderança em decisões financeiras. Então, o profissional de controladoria, o controller, ele presta assessoria financeira e executiva para os seus líderes, né, os executivos a quem ele fornece informação para a tomada de decisão. A outra atividade é a elaboração de relatórios financeiros gerenciais e auditoria. Os profissionais externos e especializados fazem a auditoria financeira. Nós estamos falando aqui de auditorias externas. E emitem seus relatórios. E esses relatórios são recebidos e avaliados pelo controller. Essa medida ainda
consolida, define e monitora o controle interno dos documentos, da gestão como um todo. O controller, ele não é responsável pelos controles internos. Os alunos sabem muito bem que a responsabilidade pelos controles internos é da administração, a alta cúpula da administração, que define, que toma decisões sobre controles internos. Mas as orientações e o conhecimento profundo sobre a implantação desses controles internos também são responsabilidade do controller. Temos ainda o aconselhamento sobre a elaboração do orçamento. Você já sabe que a responsabilidade pela elaboração do orçamento é da controladoria. E o controller, ele utiliza análises e projetos financeiros e projeções financeiras para desenvolver e controlar o orçamento empresarial. Esse processo é executado a partir de processo de contabilidade gerencial para garantir o cumprimento das diretrizes legais dentro da organização. Também está nesse contexto a elaboração de análises financeiras. O objetivo aqui é fazer análises regulares do capital disponível para fazer uma boa gestão de risco da empresa, do negócio. Para chegar a esse patamar, é necessário realizar projeções de vendas econômicas e pesquisas de natureza financeiras também. Também fica sob a responsabilidade do controle informações de resultados financeiros, ou seja, as conclusões obtidas das análises financeiras ajudam a tomar decisões financeiras precisas, que abrangem a interpretação de dados de maneira regular, além do desenvolvimento e da prática de apresentação e elaboração de relatórios de venda. Vejam como o envolvimento do controle ele extrapola as áreas do próprio trabalho objetivo dele. Outra coisa também é a regulação das taxações fiscais. Como nós sabemos, a área de controladoria também é responsável pela área tributária. E, nesse sentido, o propósito é acompanhar as legislações futuras, porque elas são capazes de influenciar a tributação das operações da companhia. Então, o controle tem que estar sempre ligado na legislação tributária para ter a percepção de mudanças eventuais na tributação, de forma que ele possa, inclusive, alterar, ajustar o próprio orçamento da empresa e ver a perspectiva, o reflexo dessas mudanças tributárias nos negócios da organização. Tá? Realmente, a atuação da controladoria, propriamente dita, é mais ampla que apenas a de dar suporte. Ela não é só um órgão dentro da empresa para prestar um suporte a outras áreas, especialmente as áreas de decisão. Ela costuma subsidiar práticas relevantes para o negócio, como negociação, não comerciais. Ela também
ela está sempre ligada nas tomadas de decisões gerenciais e também presta conselhos à gestão, né? Ela tem influência nas decisões, ela procura persuadir aqueles que vão decidir com base nos seus próprios argumentos técnicos que são levados a esses que vão decidir efetivamente. Okay? Quando esse trabalho em conjunto é efetivado, as funções da controladoria são executadas de maneira apropriada. Basicamente, o intuito é abordar 4 principais vieses, né? O planejamento, a organização, a direção e o controle, né? O POCC, planejamento, organização, a direção aí está errado, deveria ser PODC, né? Planejamento, organização, direção e controle, para mensurar a qualidade e eficiência dos projetos. Nesse contexto ainda, algumas atividades realizadas por essa área, né, pela nossa controladoria, são importantes, que estão diretamente relacionados com esse planejamento, organização, direção e controle, que é um princípio da administração, né? Planejamento, organização, direção e controle. A primeira são os custos referentes à contabilidade, também o gerenciamento das despesas e custos, a formação do preço de venda, as estratégias para a captação de recursos, a análise da produtividade e desempenho dos colaboradores e o próprio fluxo de caixa, que é um instrumento fantástico de planejamento e decisão. Além disso, além da atuação na controladoria, na área de planejamento, organização, direção e controle, nós temos o próprio posicionamento da organização. Em relação ao posicionamento da organização, a gente já comentou em vídeos anteriores que o posicionamento da organização está diretamente ligado a em que parte do organograma dessa organização o controller estará colocado. Se ele estará colocado como um órgão de staff, ele vai somente prestar assessoria, consultoria, né, como um órgão de staff que ele é. Se ele vai estar no órgão de linha, ele vai executar, ele vai estar na mesma linha dos executivos que tomam decisões. Se ele estiver alocado, subordinado à diretoria financeira, ele vai ser só um departamento da diretoria financeira. Não vai ter tantos poderes, tantas responsabilidades, como tem aquele que fica no mesmo órgão de linha da direção. Então, é a posição do controller dentro do organograma que vai definir como vai ser a atuação desse controller, né, dentro do órgão da controladoria. Muito bem. Agora, vamos ver aqui qual a relação entre a controladoria e as finanças. A controladoria, se acompanha aí, a controladoria e finanças têm várias implicações, mas interfere principalmente no quesito financeiro. É uma função de gerenciamento que supervisiona os relatórios financeiros e de contabilidade para garantir o cumprimento e monitoramento dos controles internos. Então, essa é a relação básica. O propósito dessa ação é diminuir risco a fim de prevenir ou minimizar as perdas. A consequência é o alcance mais fácil dos objetivos
e a execução das estratégias organizacionais com eficiência e sucesso. Devido a esses fatores, é imprescindível, pessoal, que o controller tenha conhecimento de caráter multidisciplinar. Isso é uma coisa que a gente vem batendo já há muito tempo, não só conhecimentos na área de contabilidade, não só conhecimentos na área de planejamento, não só conhecimentos na área de administração, também conhecimentos na matemática, mas que ele tenha conhecimentos também em outras áreas. Por isso eu usei um termo lá no início, que para poder ter assim, vocês teriam uma noção, né? Eu usei a visão holística da controladoria. Holística quer dizer multifacetário, né? Multidisciplinar. Então, esses conhecimentos de caráter multidisciplinar do controle são importantes para ter uma visão ampla do negócio, da organização, da empresa, que aborde questões estratégicas e gerenciais. A estratégia da empresa, de uma certa forma, também está nas mãos desse controller. Ok? Muito bem. Assim, ele, né, no caso, o controle ou ela, a controladoria, sai da chamada contabilidade financeira para a contabilidade gerencial. E, nesse sentido, nós temos aqui que, enquanto na primeira, ou seja, na contabilidade financeira, os dados são gerados para agentes externos à empresa, na segunda, eles são criados para a gestão. Então, a controladoria ela tem essas duas responsabilidades. A responsabilidade de gerar as informações de natureza financeira para os agentes externos e de gerar as informações, no caso aqui, gerenciais para o ambiente externo da empresa. Bom, com isso, nós percebemos que a controladoria ela tem um foco, né? Ela tem um foco muito importante. Qual é esse foco? É o planejamento e o futuro do negócio. Os dados embasam as tomadas de decisões, ao mesmo tempo em que o profissional especializado busca aspectos que podem ser melhorados, por exemplo, pela redução de custos e gestão de pessoas, que visam a valorização dos colaboradores para potencializar ganhos obtidos. Como é que você pode fazer a melhoria dessas pessoas, desses colaboradores, para melhorar essa gestão de pessoas? Dando treinamento a esse pessoal, né? E com isso ganhar em produtividade e, consequentemente, lá na frente, ganhar em lucro. Pessoal, mais que isso, mais do que isso, para seguir a sequência aqui do slide, a relação entre controladoria e finanças é fornecer um panorama da empresa, é fornecer um panorama da empresa que indicará seus pontos positivos e pontos negativos. Então,
Diante de todas essas, diante de todos esses contextos, nós só podemos concluir essa relação entre a controladoria e as finanças, dizendo o seguinte. O objetivo é alavancar o setor financeiro e, por consequência, outras áreas da empresa. É a partir dos dados fornecidos pela controladoria que o profissional será capaz de aperfeiçoar o desempenho da companhia e delinear estratégias específicas que contribuirão para a melhoria dos indicadores financeiros e econômicos da empresa. Então, vou aumentar aqui. Então, esse foi o tema de hoje. A controladoria versus a área financeira. Eles estão intimamente ligados, sem dúvida nenhuma. E aí nós vimos algumas das funções da controladoria no sentido de usar as informações da área financeira também para exercer as suas funções básicas. Pessoal, vou me despedindo agora de vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Me perdoem, eu realmente hoje não estou me sentindo bem. E foi bom eu fazer essa live, esse vídeo aula para vocês logo hoje, porque eu não sei se amanhã eu estarei em condições de dar a aula online. E fica aí então essa videoaula para vocês. Estarei colocando lá no portal da faculdade o fórum para que vocês possam participar deste tema, e também estarei colocando os slides que nós usamos aqui nessa videoaula. Fiquem todos com o Eterno, que Ele possa proteger e guardar vocês todos, aqueles que nos escutam, vocês, meus alunos, e que principalmente possa dar muita saúde para vocês todos.